Que igreja abençoada, né, queridos? Deus é bom. Tem sido bom a cada dia, amém? E está crescendo a igreja. Não, foi fraco, glória a Deus. Está crescendo a igreja. Amém. Para a honra e glória do Senhor, né? Amém. Querido, que bom que você está aqui. Que bom que a gente vai ter uma oportunidade de ouvir uma palavra que vem do Senhor. E a minha oração agora é que o Senhor fale ao seu coração. Deus traga a mente do teu povo cativa ao Senhor, para que o Senhor ministre acima de tudo, para que possamos ouvir, Deus, uma palavra que vem do teu trono, direcionada para a tua igreja. Senhor, faz a tua vontade aqui. Nos colocamos nas tuas mãos. Que o Senhor faça o teu querer e cumpra o teu querer sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como vocês viram, Miguel muito bem disse aqui, nós temos muitas programações, né? Programações abençoadas, né? Uma oportunidade maravilhosa de você participar, né? Em conjunto com a igreja, em comunhão, das reuniões, de um tempo que o Senhor tem para ministrar sobre as nossas vidas, amém? Então, se organize, não venha só aos domingos, venha nas demais reuniões, culto de quarta é uma bênção, né? Participe dos grupos caseiros, é uma bênção, participa da oração. Nós precisamos orar pelas nossas famílias, precisamos orar pelas nossas vidas. Então, participa, tá? Quero só reforçar uma coisa para vocês. Próximo domingo, o nosso culto. Hoje eu não vou errar. Domingo passado eu errei, hoje eu não vou errar. Próximo domingo, nosso culto começa 9 horas. Começa às 9 horas. Por que começa às 9 horas? Próximo domingo é 360 e nós temos nosso período de café, queridos. E o período de café, deixa eu te contar uma coisa muito legal, faz parte do culto. É o nosso momento de comunhão juntos. Então, próximo domingo, às 9 horas, nós estaremos aqui juntos. Amém? Só para reforçar. Amados, estamos falando, né, nesse trimestre sobre santidade. Caminho de santidade. Né? E é muito importante você estar presente nos cultos, pois nós temos falado daquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, e a orientação dele é que nesse trimestre a gente converse sobre santidade, com o propósito de caminharmos naquilo que Deus tem para nós em santidade. E hoje eu queria falar sobre santidade nos relacionamentos. Eita glória, houve um eita glória. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20. Coríntios 6, 19 a 20. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 19, nós vamos ler o versículo 19 e 20. E diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Então vamos começar conversando sobre uma coisa importantíssima. Importantíssima. Queridos, se você entregou a sua vida a Cristo e convidou o Senhor a estar contigo, o Espírito Santo passa a habitar em você. E aí você se torna templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que habita em você vai conduzir a sua vida.
Você não pertence, o seu corpo não pertence a outro a não ser o Senhor. Não pertence a outro a não ser o Senhor. Seu corpo não pertence nem a você mesmo. Não é isso? Não é? Vamos lá, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Se você entregou a sua vida a Cristo, você pertence a Cristo. E Cristo mandou o Espírito Santo, enviou o Espírito Santo para nós. Quem lembra que quem está lendo a Bíblia? Quem está lendo a Bíblia? Glória a Deus. Quem já leu o livro de Atos? Lá em Atos capítulo 1, não está no, tô só perguntando. Não está no caminho ainda não, calma. Queridos, eu vou só relembrar vocês, quem está com devocional. Quem está acompanhando o devocional. Quem não está, você tem a oportunidade de passar a acompanhar, tá, amados? Quem não tem também o devocional, procura a Edna, por favor. Essa mulher maravilhosa que é minha mãe aqui. É minha mãe. É minha mãe aqui. Procure ela no final para poder pegar o devocional, tá? Queridos, lá no início de Atos, Jesus sendo levado aos céus, ele virou para os seus discípulos e falou que enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo passou então a habitar em nós. E o Espírito Santo habitando em nós, a palavra que lá em Coríntios fala que nós passamos a ser santuário do Espírito Santo. Se você é santuário do Espírito Santo, o que você está fazendo com o santuário do Espírito Santo? O que tem dentro desse santuário? O que tem dentro desse templo aonde o Espírito Santo habita, que é o seu corpo? Como que você tem usado o templo a qual pertence ao Espírito Santo de Deus? Está organizado, está limpo, está ok? Dá para entrar lá? Dá para sentar no chão? Dá para rolar no chão? Ou vai acontecer igual a gente vai em alguns lugares, criança rola no chão e sai mais escura que esse celular? Como que está esse templo? Precisamos começar a entender que se nós entregamos a nossa vida a Cristo, o nosso corpo pertence a Cristo. Nós não pertencemos a nós mesmos. E por quê? Porque foi pago um alto preço para isso. Não foi de graça. Não foi de qualquer forma. Nós acompanhamos a Bíblia durante todo esse tempo e a gente sabe, você leu lá Gênesis, viu que o homem caiu, viu que o homem pecou, viu que o homem escolheu o caminho errado, viu que o homem foi contra a vontade de Deus no início, ele saiu do Éden, e quando Deus fala lá no Éden, ele dá já a promessa de que ele mandaria Cristo, e aí a gente vê depois, no início do Novo Testamento, Cristo vindo e se despindo da sua autoridade como Deus. Cristo veio como homem. Preste atenção no que eu tenho para te dizer, porque você precisa entender que o seu corpo pertence a Cristo, porque um preço alto foi pago por isso. E para que a gente possa conversar sobre santidade nos relacionamentos, nós precisamos entender a quem o nosso corpo pertence e por que nós estamos falando que precisamos ser santos nos relacionamentos. Porque Cristo pagou um preço. Ele veio como homem, carne e osso. E como homem se entregou na cruz por nós. E cuidado, eu sei que é muito legal, eu sei que é bonito ver aquela imagem que o pessoal coloca de Cristo, um homem bonito, cabelo grande, né, assim, o rosto brilhando, e meio veio igual o homem. Ele não veio com uma visão divina,
Ele veio igual eu e você. E ele passou por todas as lutas que nós passamos. Por isso ele é o nosso exemplo de vida. Por isso que nós citamos ele como espelho. Sabe por quê? Porque todas as vontades que você teve, inclusive as vontades que você tem, inclusive as vontades carnais, as vontades de pecar, ele também foi tentado. Como um homem. Carne, osso. Mas ele não pecou. E como ele não pecou, ele foi para a cruz, como um cordeiro, para ser morto pelos nossos pecados. Queridos, isso é importante a gente entender. É importante a gente entender, para a gente entender a quem nós pertencemos. Esse é o preço que foi pago. Ele foi para a cruz, ele morreu na cruz por nós, ele se entregou, ele foi no inferno, ele voltou, ele ressuscitou, e está com o Pai em glória. E tudo isso habilitou ele para poder dizer: você não pertence a você mais. Se você confessar o meu nome como Senhor e Salvador, como está descrito lá em João 3,16, você não pertence mais a você. O seu corpo não pertence mais a você. Você me pertence, e o Espírito Santo habita dentro de você para conduzir a sua vida. Você passou a ser um santuário do Espírito Santo, e a pergunta é: o que você está fazendo com o santuário do Espírito Santo? Forte, né? Abre aí em Romanos 6, 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, versículo 22, diz assim: agora, porém, amém? Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Quem aqui é escravo de Deus? Eu ouvi uma coisa muito interessante aqui. Eu quero ser escravo de Deus. Porque se você é escravo de Deus, a sua própria vontade não pode ser feita. A vontade sua tem que passar a ser a vontade do seu Senhor, que é Deus. É forte falar sobre escravidão, porque a gente pega lá para trás e pensa naquilo que aconteceu, que o homem fez, como foi escravizado o homem, e a gente pensa em toda a dor que foi passada ali. Mas aqui eu não quero falar dessa dor. Aqui eu quero falar que quando você é escravo, você não faz a sua própria vontade, mas você não está sendo escravizado por um homem, você se tornou escravo de Deus, e nós podemos escolher ser escravo de Deus. Você pode escolher não ser escravo de Deus. Essa escravidão, ela não é imposta. Essa escravidão é descrita lá em João 3,16 como todo aquele que nele crer, todo aquele que escolher Cristo, todo aquele que entender o caminho que Cristo pagou e o preço que Cristo pagou na cruz, esse passa a ser escravo de Deus por uma escolha. E se você deseja ser escravo de Deus, a sua vontade não pode mais ser cumprida sem ser submetido à vontade de Deus. E qual que é o caminho disso, queridos? O que a palavra fala que é o caminho quando você se torna escravo de Deus? O fim destas coisas é a vida eterna. O caminho aonde você escolhe ser escravo de Deus te leva à santidade.
Porque quando você tiver que decidir entre as coisas deste mundo, entre as coisas que vão te levar a pecar, e decidir entre o Senhor, se você é escravo de Deus, você não tem a decisão pelo mundo, você tem a decisão apenas pelo Senhor, pelo caminho que o Senhor tem. Então entenda aonde você quer estar. E entenda que você fez uma escolha de servir a Cristo. Vamos lá, em 1 Coríntios, volta lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Primeira Coríntios 6, 12. Diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Se você faz uma escolha de andar como escravo de Deus, entende que você é santuário do Espírito Santo, você consegue caminhar com essa palavra na exatidão em que ela te fala. Porque lembra que eu estou falando que a escravidão que Deus está falando aqui é uma escolha sua. Você escolhe ser escravo de Deus ou não. Você escolhe que o Espírito Santo esteja dentro de você, como você sendo santuário dele ou não. E dentro dessas escolhas, quando você escolhe o Senhor, você caminha com o Espírito Santo dentro de você e caminha sendo escravo da vontade de Deus, você consegue falar: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Porque tudo a gente pode. Tudo. Absolutamente tudo que você quiser fazer hoje, você pode fazer. Tirando as limitações, algumas limitações, às vezes físicas, que você pode ter, algumas limitações, mas até isso. Ontem eu estava ministrando Casados para Sempre aqui, e eu estava falando sobre habilidades. E eu até citei. Falei, não, tem gente aqui que pilota moto há não sei quanto tempo. Mas se eu quiser pilotar a moto, eu vou ali, aprendo e piloto. Talvez não com a mesma habilidade de quem está aqui. Tem gente que pilota avião. Se eu quiser, eu vou e consigo tirar um brevet. Vou demorar um tempo, tá, queridos? Mas às vezes eu consigo. Mas vou pilotar igual a pessoa que já pilota há um bom tempo? Não. Tirando as limitações de habilidade, tudo você pode fazer. Tudo. Mas tudo lhe convém? Só que só vive isso quem de fato entende que é santuário do Espírito Santo e escravo de Deus. Caso contrário, querido, você vai para o centro da sua vontade, não para o centro da vontade de Deus. Olha, como que está o templo do Espírito Santo? Como que você está? O que você tem vivido? O que você tem exalado? O Espírito Santo consegue entrar no templo? Ele está aí, está num lugar limpo? O altar é só para o Senhor? Ou no altar está cheio de outras coisas? Se Jesus visitar o templo que você é, ele vai ter que sentar, trançar um chicote e corrigir, porque tem várias coisas no templo que não pertencem. Todos conhecem a história, né? Todos sabem, né? Se Jesus visitar o templo que você é, ele vai precisar trançar um chicote? Ele vai precisar quebrar algumas coisas que estão sendo idolatradas? E aí você me pergunta, Pedro, o que isso tem a ver com santidade nos relacionamentos? Tudo. Tudo a ver. Porque quando você entende que o seu corpo pertence ao Senhor, você começa a cuidar dele
da forma correta. E quando você entende que o corpo da outra pessoa que está se relacionando com você pertence ao Senhor, você também começa a cuidar da outra pessoa da forma certa, correta. E o seu relacionamento passa a ser um relacionamento baseado pelo Senhor. E aqui eu não estou falando só de relacionamento de homem e mulher. Eu estou falando de todos os relacionamentos. Absolutamente todos os relacionamentos precisam ter santidade e precisam ter uma compreensão de pertencimento. Por isso, muitas das vezes a gente fala que é complicado um homem que caminha segundo os princípios de Deus se relacionar com quem não segue os princípios cristãos. Porque você tem conhecimento e tem que ter consciência que o seu corpo pertence ao Espírito Santo, pertence a Deus, que você é escravo a Deus pela escolha que você fez, baseado em João 3,16, baseado no sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Mas o outro não escolheu isso, queridos. Então, no templo dele, quem é o principal não é o Espírito Santo. O santuário não é do Espírito Santo. E aí, como que você relaciona? Como que terá pureza num relacionamento desse? 1 capítulo 1, versículo 1 e 2. Salmos 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Salmos 1, versículo 1 e 2 diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O templo do Espírito Santo. Vou chamar vocês agora de templo do Espírito Santo. Amém? Está andando com quem? Está convivendo com quem? Quem é o seu amigo íntimo? O que você tem ouvido no dia a dia? Em templo. Com quem que você está caminhando? Não estou falando de encontrar. Eu trabalho, eu vejo inúmeras pessoas. Caminho, encontro com inúmeras pessoas ao longo da minha semana. Mas amigos, com quem eu caminho, com quem eu convivo no dia a dia, são poucos. E todos eles são cristãos. Mas Pedro, Jesus andou no meio dos escarnecedores. Se você cumprir o mesmo papel que Cristo e seguir fielmente o que ele fez, pode ir. Porque Jesus transformou vidas, repreendeu demônios, trouxe uma palavra de salvação, confrontou aqueles que precisavam ser confrontados. E aqui não fala que Jesus era amigo. Jesus sentou com alguns para almoçar, para jantar, de forma estratégica. Você não vê Jesus convivendo. Você vê Jesus trabalhando, cumprindo o ministério que ele foi chamado. Mas no dia a dia, com quem que você está convivendo, queridos? Para onde essa pessoa que você está convivendo está te falando para você ir? Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos caminhar um pouco na Bíblia, queridos. 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33.
1 Coríntios 15, 33 diz assim, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons. Não adianta você querer ter relacionamento puro com quem não está te levando a adorar junto. A pessoa com quem você tem convivido, ela tem te chamado para orar? Ela tem te chamado para pregar? Ela tem te chamado para ir para a igreja? Tem te ajudado em oração? Tem te ajudado nos clamores? Tem te dado umas palavras que são condizentes à Bíblia? Eu já compartilhei algumas experiências aqui, algumas coisas que eu vivi. E uma delas eu tive meu pai não gosta muito não, mas eu tive um amigo, assim, cara que eu conheci no cursinho da faculdade, gente boa, nossa Deus, conversava com ele, você ficava até animado, gente boa, boníssima. E aí eu comecei uma amizade com ele, uma amizade mesmo, a gente era amigo, a gente caminhava junto. Ele foi trabalhar comigo, onde eu trabalhava, arrumei uma vaga para ele lá. E a gente andava de moto, ia para o cursinho, ficava até 11 horas da noite estudando os dois juntos. Claro, não tinha nada a ver, ele queria ir para Humanas, eu queria ir para Exata, mas a gente estudava junto. Porque ele me ajudava em português, e na parte de Humanas, onde eu era assim, fraco, e eu ajudava ele na parte de Exatas, onde ele era fraco. E nós caminhamos durante um bom tempo, e essa amizade, e aí eu ajudei ele a mudar, a gente ia, ele aparecia lá em casa, eu ia na casa dele, aquele negócio todo. Só que ele não tinha o Senhor. Ele professava outra fé, além de tudo. E eu fui caminhando, e um belo de um dia, numa situação X, eu parei e falei, mas isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Eu brinco que eu sou uma negação para dançar. Não, queridos, eu já dancei na igreja, graças a Deus na época não tinha Instagram, não tinha filmagem, se tem, eu vou depois vasculhar na casa dos meus pais para poder apagar, porque não é uma cena boa. E esse cara dançava forró maravilhosamente bem. Pensa num cara que dançava bem. E eu ia pro forró com eles, olha só. E eu assim, não, nada a ver. Não, nada a ver, só tô indo ali. Só ali. Não tem problema nenhum. Continuo sendo crente, continuo indo na igreja, continuo falando a palavra de Deus, tá tudo bem. Exatamente. Eu quero levar ele para Cristo. Mas para mim levar ele para Cristo, primeiro eu tenho que ir lá no forró. A Camila fala comigo até hoje, que a Camila conheceu, e falou assim, a única coisa que você não conseguiu foi aprender forró. Eu falei, graças a Deus que não. Senão eu não estava casado com você. Eu estava perdido no mundo. E aí um belo do dia eu cheguei, a gente conversando, e eu virei para ele e falei assim, querido, deixa eu te falar, você precisa ir para a igreja comigo. Ele falou, eu vou, se você ler esse livro aqui. Me entregou um livrinho na mão. E eu peguei, olhei o livro, era um livro de Seixenoe. Ele falou, se você ler esse livro e meditar nesse livro, eu vou com você para a igreja. Eu falei, misericórdia. E agora? O que eu faço? Eu quero levar ele para a igreja, é meu amigo, e entro nada a ver, né? Nada a ver, é só ler o livro. Queridos, eu com 32 anos dentro da igreja, nessa época tinha um pouco menos. Não, bem menos. Nessa época eu tinha bem menos. Eu tinha o conhecimento da palavra de Deus, eu já tinha estudado, já tinha feito estudo bíblico, eu tinha um discipulado assim, maravilhoso com o meu pai, que era meu pastor, e me discipulava esse negócio, e eu fiquei naquela dúvida, por causa do valor da amizade que eu tinha, eu fiquei na dúvida se eu ia contra os princípios de Deus na minha vida.
Eu queria pôr um livro daquele para dentro do santuário, com a desculpa de que eu queria levar ele para Deus. E aí eu fui falar com o Senhor falou assim, se você ler esse livro, você vai se afastar de mim. E aí eu fiz a escolha mais difícil que eu pude fazer, mas a escolha mais certa nesse relacionamento. Eu escolhi ser santuário do Espírito Santo. Eu escolhi viver aquilo que o Senhor tinha para mim. E me posicionei a Ele com isso. Porque nós precisamos entender isso. Porque relacionamentos puros tem a ver, relacionamento em santidade tem a ver com os dois buscando o Senhor junto e um abençoando a vida do outro. Se você está num relacionamento de amizade que só te arrasta para baixo, que só te leva para o pó, que só vai denigrir a sua imagem, cai fora. Difícil? É. Mas só pode fazer isso quem entende que é santuário do Espírito Santo e que é escravo de Deus e que precisa negar a sua própria vontade e viver a vontade de quem é o seu Senhor, que é Deus. E a vontade de Deus não é que tenhamos relacionamentos que nos leve para o buraco, que nos leve para as trevas, que nos conduza a um caminho de impureza. De forma prática, querido, discerne aonde você está pisando com essa pessoa que você está caminhando. Toma uma postura radical. Dói. Não é fácil, não. Aos relacionamentos de namoro, deixa eu te falar uma coisa. Por onde que vocês estão caminhando junto? Uma das lições que eu ministro lá no curso de noivos, eu falo exatamente sobre isso. Não adianta você namorar com quem não tem seguido o Senhor, porque a salvação é independente. Você pode falar o que você quer. Cuidado com o que você vai falar. Mas a salvação é independente, querido. Nós estamos ministrando agora nos casais que estão casados, a gente tem falado sobre isso. A salvação, ela é independente. Agora, os relacionamentos, eles foram criados, o relacionamento foi criado para potencializar quem você é. Potencializar um ao outro. Então, se você está namorando com alguém que está caminhando nas trevas, você vai potencializar as trevas. Se tá, sai. Para por agora. Como tem sido o seu relacionamento? Como tem sido a interação que você tem tido no dia a dia com as pessoas? Provérbios, capítulo 23, 19 a 21. Provérbios 23, 19 a 21. Amém? E agora eu vou começar a falar com você de uma forma prática. Lá em Provérbios, capítulo 23, 19 a 21, diz assim: ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se embriagam com vinho, nem os que se empaturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empodrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Sabe por que eu não frequento bar?
Eu não frequento. Eu vou em alguns restaurantes, mas bar eu não vou. Boteco eu não vou. Porque o lugar é destinado para bebida. O lugar é destinado para aqueles que se embriagam. O lugar é destinado para aqueles que se perdem no meio do álcool. Que não se controlam por causa da bebida. Para que eu vou sentar lá? E eu não estou tomando nem refrigerante mais. Então, para que eu vou sentar lá com um copo? É uma glória mesmo. Para que eu vou sentar lá com um copo com água, com gás, com um cara que está bebendo? Qual que é a lógica disso? Que assunto que você acha que vai sair nesse lugar? Quando você conversa com um cara que está alterado, outro dia eu estava conversando com um funcionário meu, ele falou, cara, você só consegue conversar com um bêbado se você estiver bêbado. Porque os dois vão para a loucura junto. Quando você está frequentando lugares aonde a bebida reina, como que você vai falar comigo que esse lugar é santo para que você esteja? Quando você está convivendo com pessoas que só sabem pôr bebida na mesa, o tempo todo, bebe, como que você vai falar que esse lugar é santo? E não se engane, você é levado junto. De forma prática. Eu quero contar um negócio para você. Você senta na primeira, toma só sua água com gás. Na segunda vez, aquele amigo seu vai virar para você e falar assim, toma só um golinho, é gostoso. Você vai lá, toma um golinho. Na segunda, o cara vira para você e fala assim, não tem problema, 2 copos não vai fazer diferença nenhuma para você. Aí você toma 2 copos. Na terceira, você já tomou uma garrafa. Só que você saiu legal. Você não saiu bêbado, você saiu feliz, alegrinho. Aí dá aquela sensação assim, nó. Gente, infelizmente, eu já bebi. Aí você sai assim, nó, que legal. Que felicidade, nó, beber é bom. Um vinho, um champanhe, não. Na próxima vez você está tomando 2, 3 garrafas. Depois você acha que você é o super-homem, você está até dirigindo bêbado. Porque eu já fui em festa, e eu cheguei na festa, eu olhei para o cara e falei, você não vai dirigir? Não, dirige bem bêbado. E daqui a pouco você está enveredando pela bebida. Queridos, cuidado. Não conviva, não fique perto de bebedeira. Não conviva com quem se embriaga. Gente, não sou eu, é a Bíblia, de forma, assim, direta. Não ande com quem se embriagam com vinho. Não ande. Não caminha. Não tem relacionamento com quem está submetido a algo que não faz parte da sua vida. No santuário dele, o principal não é o Espírito Santo. No santuário dele tem uma garrafa de vinho ou cerveja enorme no altar da vida dele. Não ande com quem é glutão. Porque a gente fala de bebida, todo mundo, E aquele amigo seu que entra na churrascaria, junto com você, em 1 hora você terminou de comer, ele termina de comer depois de 8 horas de churrascaria. Não, Pedro, isso não existe. Eu já vi. Não ande. Não ande com quem se curva a pecados e a vontades da carne. Isso vai gerar santidade no relacionamento. Por que eu estou falando para você não andar com quem não confessa e não professa a fé, a qual você confessou e professou?
a quem você se dobra, essa pessoa não se dobra, para que você vai ter um relacionamento de intimidade com ele? Não estou falando que você não pode encontrar com o cara no serviço, não estou falando que você não pode conversar com o cara ali no cafezinho, eu estou falando sobre relacionamentos aprofundados. E cuidado, tá, querido? Porque eu conheço gente que entrou para a igreja e hoje não cumprimenta ninguém. Gente que entrou para a igreja não fala com ninguém, porque aí tem aquela ideia assim, não posso nem cumprimentar. Não é isso. Entenda o que a palavra está falando. Eu estou falando de relacionamento, de vivência, de dia a dia, de aprofundar os relacionamentos. Não seja seduzido pelo pecado. Cuidado com os relacionamentos onde as pessoas tentam te seduzir para ir para o caminho errado. Se posicione. Eu sou cristão, querido, e pronto. Eu sou pastor e pronto. Sexta-feira, fui buscar 2 carros na concessionária. Fui buscar carro na concessionária aqui próximo. Carro que a gente comprou para a empresa. E aí eu cheguei sexta-feira lá. Aí fiz todo o trâmite, né? Pega a chave de um, pega a chave do outro, aquele negócio todo e tal. Na hora que a gente terminou tudo, eu virei e falei, a menina que estava com a gente falou assim, vamos orar igual vocês oraram pelos outros? Que a gente tinha pego. Eu comprei o meu carro lá, a Toro lá, e no dia que eu peguei o carro, eu orei. Ela falou, vamos orar? Eu falei, vamos. Agora. E eu e Camila lá, nós oramos, Camila abençoou os carros, Camila abençoou a agência toda, Camila abençoou ela. Nossa, mas no meio da agência, no meio da agência, eu sou cristão, eu professo o Senhor, eu tenho que ser luz aonde eu estou. E quem você é, tem que ser luz aonde você está, mas se você caminha com quem não professa fé, quem não professa Jesus como seu Senhor e Salvador, quem não confessa Jesus, quem não tem o Espírito Santo no santuário, não dá certo. Esses dias eu conversei com uma pessoa que falou que está num relacionamento complicado. Cristã. Começou a se relacionar com o pai de santo. E na conversa falou assim, não, eu vou manter. E na conversa virou para mim, estava eu e Camila, virou para a gente e falou assim, olha, não preocupa não, que eu não vou negar a Cristo. E nem fui até hoje lá no terreiro, no lugar onde ele reúne, e nem vou. Eu virei para ela e falei assim, querida, você está enganada. Você está enganada, porque o jugo desigual, ele arrasta a gente para onde o jugo está pior. Quem sabe o que é jugo? Jugo, vou falar bem simples, é uma peça que é colocada sobre o boi, e aí são colocados 2 bois, e você põe um jugo em um jugo no outro. O que é o jugo desigual? Às vezes um do boi tropeça, quebra a perna, ou não está conseguindo, por motivo de saúde, conseguindo arrastar o carro de boi, o que acontece? Só um arrasta. Só que o que acontece? Um começa a arrastar durante um tempinho, daqui a pouco pesa porque o outro está caído, ele não consegue continuar arrastando, porque ele, além de arrastar o peso do carro de boi, ele tem que arrastar o peso de quem está do lado. Do boi que está do lado desfalecido ou machucado. E quando você entra no jugo desigual, tende-se sempre para quem está ferido e machucado. E eu falei com ela, ele está perdido. Precisa do Senhor, mas está no caminho de trevas. E as trevas vai te arrastar, sabe por quê? Você não está suficientemente forte para conseguir arrastar você e ele.
Porque para uma pessoa que estava dentro da igreja, começar a se relacionar com um pai de santo, que lugar que ela estava frequentando, queridos? Por onde que ela estava andando? Qual que é o caminho que ela estava seguindo? Por onde você está andando? E não adianta você querer competir com quem é pecador, sabe por quê? O pecado é prazeroso, ele é gostoso, ele tem uma sedução, uma marca. Todo pecado é prazeroso. Até aqueles que a gente condena. Você acha que o serial killer não sente prazer naquilo que ele está fazendo? E muito prazer. Tempo atrás aí eu estava vendo aquele maníaco do parque, a entrevista dele. Você fica abismado. O cara sentia prazer no que ele estava fazendo. Porque o pecado é prazeroso. Matar uma pessoa é uma descarga de adrenalina física, tá? Coisa carnal que a gente tem. Beber é bom. Não é ruim, não. Vocês acham que eu vou chegar aqui e falar com vocês que bebida é ruim? Não. O álcool é bom. E quando você conversa com o alcoólatra, ele fala, é ótimo, porque eu esqueço a minha vida. Chega um momento que eu estou bebendo que eu não lembro de mais nada. Não sei nem como que eu cheguei em casa. É bom. Os prazeres da carne são bons. Se o pecado não fosse bom, a gente não pecava. Lembra da pregação que eu falei, acho que há 2 domingos atrás, que Eva foi seduzida? Porque o fruto era bonito, queridos. Ó, bonito aos olhos, aparentava ser bom para comer. Pensa que era um fruto que estava no jardim do Éden. Lá, ó. Então, às vezes parece ser até de boa procedência. Provérbios, capítulo 1, versículo 10 a 19. Eu falei com vocês que nós vamos caminhar pela Bíblia. Porque eu preciso que você entenda. Provérbios, capítulo 1, 10 a 19. E aqui conta uma coisa importante para nós. Amém? Ora pelo seu pastor que ele está se desfazendo aqui. Meu filho, se pecadores tentarem seduzi-lo, não ceda. Talvez eles digam, venham conosco, fiquemos de tocaia para derramar sangue. Vamos armar uma emboscada sem causa contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com despojos. Lance a sua sorte conosco, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Meu filho, não se deixe levar por essa gente. Afaste os pés do caminho de que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Certamente é inútil estender a rede à vista de qualquer espécie de pássaro, mas eles fazem tocaia contra o próprio sangue, armam emboscada contra si mesmo. Tal é a vereda de todos os que lucram pela ganância, e essa ganância toma a vida de todos os que a possuem. As pessoas com quem você tem se relacionado são más? Qual que é o princípio que rege a vida dela? São pessoas que só veem sangue, que só veem mal. São pessoas que, em vez de profetizar bênção, proferem maldição.
Olha para mim aqui. São pessoas que ao invés de orar por essa nação, têm praguejado ela. Isso é sério. Isso é muito sério. Não seja seduzido para andar com os maus. Não seja seduzido para andar com homens que só pensam no mal feito. Em mulheres que só pensam na ganância. Em homens gananciosos que fazem de tudo pelo dinheiro. Que cedem os princípios e valores por causa do dinheiro. Que o dinheiro está no altar, em vez de ser o Espírito Santo, em que querem matar, roubar, destruir de formas adversas, porque o dinheiro é o que move homens gananciosos, mulheres gananciosas. Não ande, não seja seduzido por isso. Esses dias para trás a gente passou por um momento de mudança aí na questão tributária. E aí uma pessoa veio conversar comigo, virou para mim e falou assim: nossa, tá difícil pagar imposto. Eu falei: de fato tá. Mas pastor, não tem outro jeito não? Não tem. Tem que pagar, irmão. Não, mas eu acho que eu vou conversar com fulano, vou conversar com ciclano, eu vou achar um jeito aqui, eu vou achar um jeito ali, eu vou não sei o quê. O que você acha? Eu falei: você está errado. Vai pagar o imposto. Passaram-se alguns dias, encontrei com outro empresário, um homem que não é de Deus, e ele conversando comigo, falou assim: Pedro, eu fiz isso. Eu falei: é, mas está errado, mas eu fiz. Isso vai me economizar tanto. Você está errado. Não gravei uma palavra que ele falou. Homens gananciosos. Você não anda, você não caminha, você não convive. Queridos, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando aqui em Provérbio. Cuidado para você não ser seduzido, cuidado com quem você anda, cuidado no caminho que você está, cuidado, porque dependendo de onde que você está andando, você vai encontrar coisas ruins, mas depende com quem que você está andando. Cuidado com as alianças que você tem feito. Com quem você tem se aliançado, meu irmão? Com quem que você está se aliançando? Com quem que você está vivendo o relacionamento mais próximo? Estou falando aqui de casamento, estou falando de relacionamento íntimo entre homem e mulher, mas eu estou falando aqui também sobre relacionamentos de amizade. Quais são as alianças que você está estabelecendo? Nós estudamos esses dias, os casais aqui têm que saber isso de cor, que nós estudamos esses dias, a aliança não é quebrada. Para não demorar, eu não vou ler o texto, mas eu vou citar para vocês. A aliança não é quebrada. O povo de Israel tinha que ter destruído os gibeonitas. E os gibeonitas, como uma estratégia de guerra, enganou o povo de Israel, para que o povo de Israel não soubesse que eram os gibeonitas, e sim um povo novo que estaria por lá. Eles fizeram uma aliança com esse povo. Anos depois, o povo de Israel foi lá e descobriu e queria o quê? Opa! Baseado em quê? Baseado numa orientação que Deus tinha dado lá atrás, aonde Deus tinha falado com o povo de Israel: mata todos os gibeonitas. Aí eles foram lá com toda aquela certeza daquilo que Deus tinha falado, falando: não é para matar todo mundo, descobrimos, agora nós vamos passar a faca geral. Veio fome sobre a terra. E o povo foi orar. Por que dá fome? Aí Deus falou assim: vocês fizeram uma aliança, e vocês estão quebrando a aliança.
Não pode quebrar aliança. Mas Deus é o povo que você mandou matar. Mas você fez uma aliança com quem não deveria ter sido feita. Por isso que a gente fala com os casais para tomar cuidado antes de casar com quem você vai casar, porque se você casar com quem não pertence ao Senhor, você estabeleceu uma aliança ali no altar, e nós não aprovamos, e nem o Senhor aprova que essa aliança seja quebrada. É uma aliança, e ela não é quebrada. E Deus não deixou o povo de Israel quebrar a aliança. Pelo contrário, tiveram que chamar lá e perguntar para os gibeonitas o que eles queriam. Teve que chamar o inimigo e falar: o que você quer, querido? Me conta aqui. Porque fez uma aliança com o inimigo. E alianças não são quebradas. Nem as alianças de Deus são quebradas sobre as nossas vidas. Nós temos uma aliança que todo mundo olha para o céu e vê. O que é? O arco-íris. Uma aliança de que Jesus não ia acabar esse mundo em água. E eu orei para no carnaval cair assim, uma chuva. Depois me arrependi, que eu falei: não posso. Deus tem uma aliança com o teu povo. E você acha que o Senhor não se entristece com algumas coisas que acontecem? Mas Ele lembra da aliança que Ele fez. E por causa dessa aliança, não vai destruir o mundo e a água. Então, mesmo naquele dia que você recebe aquele alerta, falando que vai cair granizo, fica tranquilo, irmão, só tira seu carro da rua. Mas não vai acabar em água. Cuidado com as atrações físicas dentro de um relacionamento de santidade. E agora eu não estou falando, daqui eu já saí do seu relacionamento com quem não é cristão. Amém, templo? Amém? Vai todo mundo reavaliar as amizades, não vai? Amém? Amém. Isso é sério. Isso não sou eu que estou falando. Isso é o Senhor. Isso é Deus. Não questione o profeta, questione a profecia. Não me questione, questione a palavra. Vai lá na palavra, medita de novo, lê todos os textos que estão aqui. Depois a gente compartilha de novo. Para você entender que quem está falando isso é o Senhor. Para que você não se relacione com quem não pertence a Ele, com quem não professa a mesma fé que Ele. Senão você vai ser arrastado para o buraco. Atrações, nós temos que tomar cuidado com as atrações físicas que nós temos. Todo tipo de atração, tá, querido? Não é só mulher com mulher, não é só mulher com homem, não. Mulher com mulher, homem com homem. Que isso, pastor? Deixa eu te falar, você é feito de carne e osso. Você tem vontade física. E é contra ela que nós temos que lutar. Por isso que eu comecei falando que você precisa ser templo do Espírito Santo e escravo de Deus. Porque nós temos que lutar contra a nossa vontade física. Quando a gente fala sobre fazer jejum, a gente está falando para você poder, jejuar de algo, se abster de algo, para você contar para a sua carne que quem comanda é o Senhor. Só que você se abster de algo, sem orar, é apenas uma dieta. E como o Miguel falou, eu também aprendi que a dieta, só de você tirar as coisas, nem sempre é tão eficaz. Mas isso é a orientação que nós vamos ter em outro culto. Mas, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos matar a nossa carne nas nossas vontades sexuais, na nossa vontade física, e ela acontece. E como que a gente faz isso? Abre lá em Efésios, capítulo 5, versículo 3 a 7. Prometo que não vou me alongar, mas eu preciso falar com você. Ministrar o seu coração. Efésios 5. Efésios 5,
versículo 3 a versículo 7 diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhum, a minha NVI, tá? Nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graça. Vamos dar uma paradinha aqui. Não pode ter nem menção a imoralidade sexual. Não pode ter imoralidade sexual, não pode ter nem menção. Não tenha conversas tolas. Cuidado com o que você está conversando no seu dia a dia com as pessoas. Cuidado com como tem sido o seu papo no dia a dia, a gente tem que vigiar. Todos nós temos que vigiar, porque de vez em quando a gente, não pode ter menção. A sua boca tem que ser santa. No relacionamento, você tem que trazer só coisas que abençoam e que glorifica a Deus. Então, nem conversa tolas, conversas vãs. Para que no dia a dia você vai ficar falando sobre sexo com quem você nem pode ter? No casamento, eu oriento que de vez em quando você acorde de manhã, chega perto da sua esposa e diz assim: ei, amor, você está linda, está maravilhosa, você está nutrindo. Depois que os casais vão aprender isso com a gente. Os que não são casais, esperam para o casamento e guardem isso para o casamento. Mas eu não posso chegar em qualquer pessoa na rua, chegar numa outra menina, chegar numa funcionária ou quem seja e falar assim: nossa, você está linda. Que isso, querido? É só um elogio. Começa aí. Nossa, Pedro, você está radical. Tô. Porque a santidade tem que ser radical. A escravização de Deus, ela é radical. Você ser santo tem que ser radical. É uma postura totalmente radical. Senão você não é escravo de Deus. Senão você continua vivendo sua própria vontade. Senão seus relacionamentos continuam sendo perdidos. Arrastado para o buraco. Nós não estamos aqui para ficar passando a mão na cabeça. Oh, querido, isso aqui pode, isso aqui não pode. Querido, o que não pode está escrito aqui na Bíblia. Não sou eu, nem menção de imoralidade sexual. Não tem a ver com uma orientação do Pedro. Tem uma orientação da palavra de Deus, da Bíblia, que foi escrita por Deus. E se você acredita que a Bíblia foi escrita por Deus, então ouve o que está escrito aqui. Continuando, versículo 5. Porque vocês podem estar certos que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles. Portanto, não se associem com eles. Está no meio de uma conversa imoral? Sai fora. Está no meio de uma conversa que não vai ser produtiva para você? Pula fora. Se é um irmão da igreja, gente, desculpa. Se é um irmão da igreja, querido, está errado. Vamos mudar a conversa aqui? Vamos mudar o rumo da conversa? Vamos falar de outra coisa? Ah, mas o irmão da igreja continua falando, então sai fora. E ora para Deus tratar com ele. Mas não permaneça
aonde você pode ser corrompido, e a gente começa a ser corrompido pelas palavras, não são pelas ações. Antes de haver qualquer toque físico, existe uma conversa, e é essa conversa que leva para o toque físico, querido. Então preste atenção, a atração, você sentir atração por uma pessoa, não é o errado é você se colocar diante da vontade da sua carne e progredir com essa atração. E aqui fala de cobiça. Às vezes você passa na rua, você vê uma pessoa, você já viu que a pessoa é bonita, desvia o olhar. Não olha de novo. Pra você não cobiçar. Senão você fica assim. Na minha época de jovem a gente falava, o primeiro olhar, tudo bem. Você já identificou a pessoa. Já viu que ela é bonita. No segundo, você tirou a roupa. No terceiro, você já está imaginando com ela na cama. Que isso, Pedro? Irmão, cobiça. É isso. Não olha. Na internet também. Bem lembrado. Aqui, ó. Isso aqui, gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Isso aqui é complicado. Principalmente os que gostam de Instagram. Nós cortamos. Pais, ouvem o que eu vou falar. Nós cortamos o celular lá em casa dos nossos filhos. O celular era uma ferramenta, não vou falar que não era útil, não era. Porque a gente colocava o celular para os meninos ficavam quietos e a gente conseguia fazer as outras coisas. Não pode. Hoje eu entendo que os nossos pais passavam apertado com nós, que não tinha nada, não tinha nem televisão. Mas outro dia eu peguei a minha filha, Carol, de 3 anos, rodando. É uns trem esquisito, uns trem feio, uns negócios de cunho sexual para criança, uns bichos afeminados no meio do negócio. Por quê? Porque a criança de 3 anos já sabe pegar lá o Instagram e ficar rodando. Porque é só. Não era nem Instagram, era YouTube. Ela entrava naquele Reels do YouTube e ficava lá. Eu falei, vamos cortar. Cortamos nas férias, passamos apertado, mas não cortamos. Deu certo, glória a Deus. Querido, celular, cuidado com o que você vê, cuidado com as propagandas, cuidado com as coisas que você está, de olho. Viu uma vez, viu que está errado, dá as costas. Já cansei de, às vezes, andar com a Camila na rua, ela está aqui do meu lado, ela está aqui do meu lado, e eu vi que tinha uma coisa errada aqui, eu olhando para lá, Nossa, pastor, eu sou homem. Você também. Carne e osso. Todos os dias eu preciso submeter a minha carne ao Espírito Santo de Deus. Todos os dias a gente faz a mesma escolha. Tinha um programa na televisão que meu pai gostava muito, depois eu assisti, era um programa inclusive católico, que falava assim, por hoje não. O programa era, por hoje não vou mais pecar, sua escolha é diária de não pecar, sua escolha é diária de ser escravo do Senhor, sua escolha é diária de ser templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Vocês estão comigo? 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Caso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, a qual receberam de Deus, vocês não são de vocês mesmos. Querido, a imoralidade sexual é um pecado cometido no templo do Espírito Santo. Em templo. No templo do Espírito Santo. Todos os outros pecados são cometidos fora do corpo. A imoralidade sexual é a única que é cometida dentro do corpo, então cuidado com os seus relacionamentos.
Cuidado com os toques físicos. Cuidado com como que você está conversando, que jeito que você está conversando. Porque a imoralidade começa na conversa, tanto que é citado para a gente nem falar, nem mencionar a imoralidade, porque ela começa aonde? Na conversa. E a imoralidade sexual, querido, o desejo, a cobiça, não é assim? Cristo não virou e falou assim, você não pode nem cobiçar a mulher do próximo, o homem, a criança, ou o que seja. Presta atenção, querido. Presta atenção no templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Para de ver pornografia na internet, na televisão. Para de ficar alimentando a sua vontade carnal. Porque você está pecando e você está sujando, é o templo do Espírito Santo. Imagina você entrar por aquela porta ali e aqui tiver tudo sujo de lama, com todo tipo de coisa, com um pôster de todo tamanho, de uma mulher e de um homem pelado aqui. Imagina. Está repreendido, mas é isso que você faz com o templo do Espírito Santo. Quando você está consumindo imoralidade sexual, quando você está consumindo pornografia, quando você está se deitando com quem não deve, tendo relação antes do casamento, se permitindo navegar naquilo que não se deve navegar. É isso que você está fazendo. E da mesma forma como você vai chegar lá na porta, vai olhar para esse lugar sujo, com um pôster de pornografia aqui, e não vai nem entrar o Espírito Santo, meu amigo. Não vai, não. Porque é o Espírito de Deus, e nós estudamos sobre a onipresença de Deus, e nós estudamos que o Senhor não está presente aonde há pecado. Deus se retirou da presença de Cristo na cruz, no seu momento de morte, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados, e Deus não convive com pecado. Então, se o templo está sujo, quem está aí dentro não é o Espírito Santo de Deus. Levíticos, estou caminhando para o final, Levíticos 18, versículo 22. Levíticos, capítulo 18. Espera aí que deu um bug no meu celular aqui. Espera aí. Desculpa, queridos. Levítico 18, 22. Diz assim: não se deite com um homem com quem se deita com uma mulher, como se deita com uma mulher, é uma prática detestável. Não se deite com um homem como se deita com uma mulher, é uma prática detestável. O pecado não está na atração. Sentir atração é uma coisa física. Quando a gente estuda sobre Gênesis, a gente estuda que o homem foi feito inteiro, assim como a mulher foi feita inteira, e foi feita a imagem e semelhança de Deus. Então não há um erro nos nossos sentimentos, há um erro para onde a gente direciona ele. Homossexualidade é pecado. Homossexualidade é pecado. E não sou eu, é o Senhor que está falando.
Então, cuidado. Vamos lá, coisas práticas. Cuidado com os toques físicos. Vamos para a parte prática para a gente finalizar. Cuidado com os toques físicos. Aqueles abraços demorados. Aqueles beijos demorados no rosto. Não estou falando para casais não, tá? Estou falando no relacionamento fora do casamento. No casamento, irmão, investe. Fora do casamento, cuidado. Cuidado com o que você abraça, cuidado. Irmãzinha, ô irmãozão. Aí fica ali 2 horas abraçado. Amor, vem cá. Sabe quando você tem que abraçar a mulher aqui, gente? Que não é a sua esposa? Ei, querida, tudo bem? Pronto. Não é assim. Saudade. Isso eu faço com a minha esposa. Pode sentar. Quiçá não pegue só na mão. Paz, Senhor, irmã. Aí você vê os irmãozinhos aqui assim, né? Minha querida. Aí vai entusiasmando, aí abraça, aí fica abraçado, aí senta do lado, aí põe a mão na perna, aí ela põe a mão na perna dele assim, não, mas é meu irmãozinho querido. Ô queridos, não dá, não funciona, não funciona. Carne não converte. O pastor falou, é verdade. Não dá. Cuidado com os toques físicos. Cuidado com as conversas. Às vezes a gente vê umas conversas atravessadas, irmão, para. Sai fora. Vai elogiar sua esposa. Ô, solteiros e solteiras, não tem esposa, não? Está solteiro? Elogiou seu pai ou sua mãe. Eu ficava elogiando meu pai e minha mãe. Não, mãe, a senhora é linda. Hoje eu não posso falar que ela é a mulher mais linda do planeta, como meu pai fala. Mas ela é linda. Para! Dessa conversinha mole, desse negócio. Não, para, querido. Inclusive, se você está pretendendo namorar com alguém aqui, os jovens e os solteiros, deixa eu te contar, seja direto e firme nas suas conversas e para também de ficar conversando o que não se deve. Vai sentar e orar. E começa a namorar certo. Primeiro dia meu de namoro com a Camila, 1º de julho de 2011. Aproximadamente às 9 horas da noite. Querido, coisa maravilhosa a gente não esquece. Mas eu estava sentado com ela lá na casa dela, eu não tinha nem encostado nela, para dar um beijo. Porque a gente combinou que a gente ia dar um beijo só depois que a gente conversasse com todos os pastores. E eu tinha 3 para me ajudar. E um era o irmão dela. Foi complicada a situação. E depois de conversar com os pais também. Mas sentado lá na casa dela, eu virei para ela e falei assim, eu só vou namorar com você se a gente for casar. Até engoliu seco. Mas ela falou, eu topo, então bora. Porque eu não estou aqui para poder ficar relacionando, para poder denegrir ninguém. Nós vamos fazer agora 13 anos de casado. Cuidado com os olhos. O que você está vendo? Passou ali, viu um negócio. Desvia o olhar. Para de ver. Nossa, tão bonito. É bonito mesmo. Desvia o olhar. Televisão. Passa propaganda lá da Globeleza dançando, e o irmão, não, tem nada a ver, eu estou vendo, é o jogo, está no meio do jogo do domingão, deixa lá, aí ele fica vendo aquele negócio ali, querido, desvia o olhar, desliga a televisão. Cuidado com os canais também que só passa porcaria.
E no relacionamento, cuidado com o que você está olhando. Cuidado com as roupas. Ô, irmão, deixa eu te falar um negócio. Cuidado com suas roupas. Cuidado com o que você veste. O irmão vem com decote aqui. Irmão. Porque malhou a semana toda, tem um IFD Fitness. Aí ele pegou bastante peso, ficou forte. Aí ele veio para o culto querendo mostrar que ele é forte. Ô, irmão, nem no IFD Fitness é para você tirar uma foto sem camisa e postar. Quanto lá aqui na igreja. Mas não é só na igreja não, é no seu dia a dia, na sua vida, naquilo que você vive. Aí sai o cara de casa com aquela roupa, Zezé de Camargo apertada, não vou puxar não, Zezé de Camargo apertada até o talo. Cantor sertanejo e sai, nó, tá arrasando. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Se você quer um relacionamento santo, aprende a se vestir de forma adequada. Mulheres, cuidado com o que vocês vestem. Academia não é desculpa para você colocar a calça atochada até o fim, não. Não, mas é porque facilita. Malha dentro do seu quarto, então, pelada. Não, pastor, mas é porque dá aderência. Aderência do quê? Do pecado? Aí as irmãs vão lá, compram um top, coloca só o top aqui, não põe nem sutiã e sai. Como que você quer ter relacionamento santo assim? As irmãs vêm para a igreja, tem umas que vêm sem sutiã. É liberdade. Liberdade? Cuidado. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Você quer relacionamentos santos, então se preserve para o seu relacionamento, para o seu casamento, para você demonstrar aquilo que você tem de qualidade apenas depois que você fizer uma aliança perante ao Senhor, junto com seu marido, lá na sua lua de mel. Antes disso você não tem que mostrar nada. E aqui eu não estou falando para gente do mundo não, estou falando para gente de dentro da igreja, porque você vê umas roupas que você fala, pelo amor de Deus. Tem que converter. As roupas também tem que converter. Se você está com roupa dentro do seu armário, que faz uma dessas coisas que eu estou te falando aqui, que só está demonstrando seu corpo, limpa agora. Em nome de Jesus. Se você quer ser escravo de Deus, templo do Espírito Santo, aprende também a se vestir. Não fique sozinhos. Esse negócio de homem e mulher ficar sozinho, dentro de casa, em algum outro lugar, querido, deixa eu te falar. Você está dando vazão ao erro e ao pecado. Eu e Camanha, a gente namorou durante 1 ano e 9 meses. Tinha dia que eu chegava lá em casa quase 1h da manhã, mas tinha dia que eu chegava lá em casa 8h da noite. E os meus pais não sabiam por quê. Acho que meu pai até desconfiava. Porque tinha dia que eu olhava para a Camila e falava, estou indo embora. Ela, tchau, amor, Deus abençoa. Não dava nem o último beijinho. Saía de fino. O dia que os pais dela não estavam em casa, eu nem ia lá. Morei sozinho durante algum tempo, e a gente já estava namorando, e o nosso combinado, ela não entrava lá em casa, no máximo no portão. Portão para fora. Gente, prático. Estou acabando. Não durma na casa um do outro. Pedro, isso é radical demais. É radical mesmo. Esses meninos dormir na casa das meninas aí. Mas o pai dela está lá. Não vai, irmão. Não dá vazão ao erro, ao pecado, não. A gente se atrai. Não precisa. Não flerte com o pecado. Para de flertar com o pecado.
Você fica ali namorando pecado. Não, só tô, não, mas eu não. Não vai me pegar. Já falei, pecado é bom. Não se teste. Não fica se testando, não. Por isso que eu estou falando, se o toque físico está te trazendo atração, se o abraço alongado está te trazendo atração, para. Sai fora. Foge. Faz igual José. Foge. Fuja do pecado. Fuja do pecado. Cuidado com as amizades. E para finalizar, Efésios 5, 8 a 11. Finalizando. Efésios, capítulo 5. Versículo 8 a 11. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-no à luz. Relacionamentos santos, em santidade, tem a ver com refletir a luz do Senhor. Com abandonar as práticas das trevas, com caminhar juntos, mirando o Senhor como o alvo principal. Relacionamentos que te fazem orar, relacionamentos que te fazem crescer, relacionamentos que te fazem buscar o Senhor a cada dia, que te orienta a ir para os braços de Cristo. Esses são os relacionamentos que nós temos que ter. Essa palavra, ela só faz sentido se as trevas não permanecem mais dentro de você. Só faz sentido se você entregar sua vida a Jesus, se tornar templo do Espírito Santo e escravos de Deus. Pois assim nós vamos matar a nossa vontade. Assim, louvor, pode subir. Nós vamos matar a nossa carne e viver o chamado de Deus para nós. Igreja, houve uma coisa, nós recebemos no início do ano passado, uma direção do Senhor para o presbitério, que nós compartilhamos com você sobre o triênio, onde a gente ia ter que organizar algumas coisas, porque no final desses 3 anos o Senhor ia trazer pessoas frutíferas. O Senhor vai trazer pessoas para cá. E aí o Senhor disse para nós que a gente precisava se organizar como igreja. Por isso que as palavras estão sendo muito diretivas. Por isso que nós estamos falando sobre santidade nesses dias e falando sobre santidade nos relacionamentos. Para que os relacionamentos dessa igreja possam ser prósperos, possam gerar Cristo, possam gerar a palavra, possam fazer com que pessoas avancem, possam fazer com que a igreja cresça. Nós estamos aqui para o reino avançar. E para o reino avançar, nós precisamos entender quem nós somos, e entender a santidade, e caminhar em santidade. É um caminho de santidade, é uma escolha todos os dias. Assim como você escolhe, quando você vai para a padaria, qual caminho que você vai seguir. Quando você vai para o seu trabalho, qual caminho que você vai seguir. Quando você vai para a sua faculdade, qual caminho que você vai seguir. O caminho de santidade é uma escolha diária. É o caminho que vai nos levar até o Senhor. É o caminho que vai trazer vida. É um caminho para a eternidade. Mas é o caminho de luz. É um caminho que converte pessoas, é um caminho que transforma vidas, é um caminho que impacta esse mundo, é um caminho que impacta onde você está.
Escolher caminhar em santidade é também escolher amar o outro. É escolher ser exemplo para essa geração tão perdida. Para a geração tão perdida, para relacionamentos tão destruídos, para a banalidade do corpo humano. Aonde o homem virou um objeto. Aonde o corpo está sendo banalizado. Aonde o templo que deveria ser do Espírito Santo está sendo sujo, está adorando outros ídolos, está se prostrando perante a Mamon, perante as trevas. Ser escravo de Deus e dizer não à nossa carne é o melhor caminho para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se você está perguntando como ser feliz, a felicidade está em Cristo. A felicidade não está aqui. A felicidade não está nos prazeres humanos. A felicidade não está numa compra. A felicidade não está num ato sexual. A felicidade não está dentro de um abraço. A felicidade não está dentro do que os nossos olhos cobiçam. A felicidade está em Cristo. Por isso precisamos ser templo do Espírito Santo, pois só o Espírito Santo nos leva ao centro da vontade de Deus. E assim nós seremos felizes com Ele. É difícil, mas nós temos que escolher, queridos. Essa é uma escolha sua. A santidade é um caminho de escolha nossa. Eu queria orar por você, fica de pé. Santo Deus, nós não somos nada sem o Senhor. Nós não somos nada sem o Teu Espírito Santo. Senhor, nos faz morada do Teu Espírito Santo. Nos faz morada do Teu Espírito Santo. Que possamos ser escravos do Senhor. Deus, que possamos abandonar as nossas próprias vontades, abandonar a vontade do corpo, a vontade da carne, e olhar para o Teu trono e direcionar a nossa vida ao Senhor todos os dias, escolhendo andar em santidade em todos os nossos relacionamentos, Senhor. Afasta, Deus. Nos ajuda a escolher, a se afastar daqueles relacionamentos que nos levam para o pó, que nos leva para o buraco, que nos leva para longe da presença do Senhor, que nos torna pecador, relacionamentos que destroem a nossa alma, que nos afasta do Teu Espírito Santo, que possamos entender a importância de escolher andar contigo, mesmo que isso seja negar as amizades que o mundo coloca sobre nós. Que a nossa escolha diária em servir a Cristo, Deus, não seja vã, seja sincera e confronte esse mundo. E confronte as leis deste mundo. Que a nossa escolha em servir ao Senhor seja luz nos nossos relacionamentos, seja um ponto de transformação sobre as vidas, em nome de Jesus.